Porque eu trouxe muito qualitativo para poder chegar no quantitativo, né? Isso. E a minha intenção era mostrar essa possibilidade aí de tratar esses dados. E como é que trata de uma maneira rigorosa. Ou seja, trata com medidas, né? E não somente com escala ordinal. É porque quando a gente faz medida em laboratório, a gente está fazendo já a medida, né? Você tem lá um paquímetro, você já faz a medida numa escala intervalar. Né? Então a gente não se dá conta disso, porque você já faz a medida. Agora, quando a gente está fazendo categorias, classificando e pontuando, essa pontuação é de natureza ordinal, porque eu não sei o quanto que. Até quando a gente está corrigindo prova, né? Por que você dá num item que vale 1,5, você dá 0,75? Por quê? O que esse 0,75 representa? O quanto que o 0,75 é diferente do 1 em termos de qualidade da resposta que você está classificando? Então, essa atribuição de valores que a gente faz é uma atribuição de valores numa escala ordinal, que é uma escala mais arbitrária, que ela não tem a natureza de medida, porque as diferenças, elas não são iguais. A diferença do 0,75, quando eu dou uma nota no aluno, 0,75 para 1, não é a mesma de 1 para 1,25, em termos de qualificação da resposta. Então, isso não é medida, né? É para problematizar mesmo, assim. E para mostrar o quanto que a gente tem que ter cuidado quando a gente está fazendo pesquisa e ensino e vai trabalhar com o método quantitativo, os cuidados que a gente tem que ter para fazer algo com rigor e ter um resultado não enviesado, que já é o dado de saída, tá? O que eu tenho quando eu faço a modelagem. Então, o que eu tenho quando eu faço a modelagem? No caso da minha pesquisa, eu tinha o entendimento em 3 dimensões. Na dimensão tecnológica, na dimensão escolar e na dimensão híbrida. E aqui, ó, o TEC 1, IB 1, ESC 1 é conhecimento no teste 1, tecnológico no teste 1, conhecimento híbrido no teste 1, conhecimento escolar no teste 1. Aqui o TEC 2, IB 2, ESC 2 é o conhecimento tecnológico no teste 2, híbrido no teste 2 e escolar no teste 2, tá? Então, aí eu fiz a modelagem das respostas dos alunos dos testes, do teste 1 e do teste 2, nas dimensões tecnológica, híbrida e escolar. Aí a dimensão é uma conversa para outra hora. Para chegar nessas dimensões, a gente passa por todo um processo de modelagem estrutural, de análise fatorial, combinatória e exploratória, para poder chegar no modelinho bonitinho, ter garantido que você está acessando coisas dessa natureza. Enfim, depois de tudo isso, eu tenho aqui o conhecimento nessas 3 dimensões. A minha pergunta da tese era, que eu tinha feito uma intervenção, né, de ensino, era em que medida a intervenção de ensino ajudou no progresso do conhecimento nessas 3 dimensões, tecnológica, híbrida e escolar. Era intervenção de ensino sobre funcionamento da televisão, a parte digital, a parte que envolvia conhecimento de várias áreas. Enfim, e aí eu estava interessada em ver o progresso nessas 3 dimensões. Aí aqui, então eu tive a medida, tá aqui a medida do entendimento deles nas 3 dimensões, no teste 1 e no teste 2. E aí, com isso, eu posso fazer o ganho de entendimento. O que é o ganho de entendimento? É justamente o delta. Aqui, no caso, o delta de 2 pontos. Aqui eu tive 2 pontos. E aí eu posso comparar qual ganho foi maior. Se foi na dimensão tecnológica, na dimensão... E o legal daqui é que eu posso fazer média, eu posso olhar para grupos, eu posso comparar a gente do primeiro ano com o segundo ano, com o primeiro ano com o terceiro ano, que eram grupos diferentes. Eu posso combinar a variável que eu quiser, porque eu estou trabalhando com
medida. Só não posso fazer aplicar alguns testes que levam em consideração a medida de razão, né? Como proporção, isso aí eu não posso fazer. Mas média, desvio padrão, teste de correlação, tudo isso pode ser aplicado nesse dado. Que foi o que eu fiz, né? Eu fiz estudo preditivo, inclusive. Alguma dúvida aqui? Tem uma pergunta. Diga. A Maria, ela pergunta, qual teste utilizado para comparar esses grupos? Pode fazer vários testes, Maria. Eu utilizei a nova, porque eu comparei os grupos, principalmente em relação à escolaridade. Mas, por exemplo, como eu tinha dados dos sujeitos, né? Eu tinha, por exemplo, sexo, conhecimento prévio, professor da turma, curso. Então, eu tinha dados deles, eu fiz uma análise de regressão múltipla para poder olhar quais os preditores de progresso. Mas aí é uma outra pergunta. Né? Por exemplo, a série foi um preditor de progresso. Os meninos do primeiro ano progrediram muito mais na dimensão escolar do que os alunos do terceiro ano. E os alunos do terceiro ano progrediram mais na dimensão tecnológica. Aí, como é que você explica isso? Aí tem que ler lá a descrição contextual para entender por quê. Respondi? Respondeu. Então, aqui, só para fazer um resumo, né? Das três instâncias que a gente tá falando de análise, né? As possibilidades de análise, do ponto de vista qualitativo, quando eu quero, né, fazer uma análise quantitativa, gerar dados de segunda ordem, eu posso, por exemplo, fazer análise de conteúdo, busca de padrões, categorias nas respostas, análise exploratória. Posso fazer frequência, percentil, olhar para sujeitos que erram, acertam tudo, isso é análise exploratória. Dispersão e congruência de respostas, como que as respostas estão. Isso tudo são indicadores também de como o teste está funcionando. Normalmente, antes de fazer uma análise quantitativa, a gente faz uma análise exploratória, porque a gente tira o que a gente chama de outliers. Outliers são aqueles itens que não se comportam da maneira como a gente espera, estão muito fora do padrão de comportamento do resto dos itens. Então, por exemplo, um teste que tem um item que todo mundo acerta, se você tem muita gente, é meio problemático aquele item que todo mundo acerta e está fácil demais para aquelas pessoas. Ao passo que um item que todo mundo erra não está dimensionando nada, porque as pessoas erraram, ninguém acertou. Né? Então, é um sinal que está um item problemático. Seja pelo nível de dificuldade dele, seja porque ele está mal escrito, seja porque ele não está acessando aquilo que o resto do teste está acessando. Então, normalmente a gente faz uma análise exploratória antes, para poder levar para a análise quantitativa já sem os outliers. Porque quando a gente faz, por exemplo, a modelagem hash, o algoritmo dela, ele compreende estimativas de ponta. Então, ele pega os itens com score mais alto, as pessoas com score mais baixo, os itens com score mais baixo, as pessoas com score mais alto, e vai fazendo aproximações estimativas até chegar numa escala para poder ordenar as pessoas. Então, se você tem itens que foram totalmente acertados e pessoas também que acertaram tudo, ele não consegue estimar o parâmetro das pessoas e dos itens, né? Não consegue ter estimativa. Então, geralmente, a gente faz essa análise exploratória antes para poder ir para a análise quantitativa. Na análise quantitativa, a gente pode fazer
análise fatorial exploratória, confirmatória, modelagem RT, hash, modelagem estrutural, estatísticas clássicas, concordância entre pares. A concordância, esses parâmetros aí, Kappa e Kendall, tem outro também, que eu esqueci agora. A cabeça não está funcionando, esqueci de colocar. Que a gente usa na validação por pares. Então, por exemplo, eu quero avaliar se uma intervenção didática está cumprindo o objetivo dela, antes de aplicar, claro. Aí eu dou para 8 professores, dou um barema para os outros professores para eles poderem avaliar aquela intervenção didática. Aí eles avaliam e eu vou analisar a concordância entre eles. Então, para analisar a concordância entre eles e validar a minha intervenção, eu posso usar, por exemplo, o Kappa, o Kendall, certo? Então, a análise quantitativa serve não só para poder analisar esses dados da pesquisa, mas também para validar instrumentos, validar intervenção didática, validar ferramenta de análise também. Aqui é um resumo do que aplico. Um resumo sintético também, porque tem muitas outras possibilidades de coisas para fazer. Para lembrar assim, todo o caminho que eu vou fazer depende do design. Né? Depende da questão que eu estou colocando e, portanto, do design do estudo. Então, primeira coisa, a pesquisa longitudinal, ela é transversal, eu vou fazer, é uma pesquisa de modelagem, é um estudo de causalidade feito, é um processo de validação. Então, eu tenho vários caminhos possíveis quando eu defino meu design de estudo. Então, por exemplo, é um estudo longitudinal. Eu quero descrever, é um estudo de descrição da minha amostra, então eu posso aplicar uma estatística descritiva. O estudo longitudinal, eu quero olhar para a diferença de grupos. Por diferença de grupos, eu posso fazer 1 milhão de coisas. Eu posso fazer ANOVA, teste, T, regressão múltipla, posso aplicar IRT, análise confirmatória, várias coisas eu posso fazer. Lembrando que sempre que eu aplico um teste quantitativo, eu tenho que olhar para a minha distribuição amostral, porque a depender da minha distribuição amostral também, eu vou ter testes estatísticos que podem ser aplicados e testes que não podem. Então, eu tenho que olhar principalmente para a normalidade e para a variância. Eu olho para a normalidade normalmente aplicando um teste KS, e aí quando não é normal, eu posso aplicar testes não paramétricos, como o Kruskal-Wallis, regressão em árvore. Regressão em árvore é um teste, um método de análise de aprendizagem de máquina. Por exemplo, quando eu tenho muito dado, vou trabalhar com dados do Enem, uma análises baseado em aprendizagem de máquina são mais recomendáveis, né? Porque eles exploram mais, essas análises, elas são desenhadas para poder lidar com Big Data, né? E, além disso, não tem alguns pressupostos, por exemplo, que os testes paramétricos, eles exigem, eles demandam para você aplicar o teste. Aqui não é para surtar, mas é só para deixar claro, assim, que tem muita coisa que pode ser feita, a gente não consigo esgotar essas coisas num curso de... Não consigo fazer isso nem num curso de 6 meses, né? Ainda mais numa fala de 2 dias, não tem como. Aqui mesmo é para mostrar, assim, que existem muitas formas e muitas possibilidades da gente poder trabalhar com os dados que foram transformados para aplicar análise quantitativa. Né? Eu fiz um percurso aí para poder mostrar isso.